Muito bem, então, oficialmente um bom dia para todos vocês que aqui estão, ou quem está assistindo essa gravação depois. Esse é o nosso quarto encontro de Física 1, né, modalidade RDE, para a turma do primeiro ano de Biotecnologia, certo? Antes de entrar na nossa aula de hoje, só lembrar então algumas coisas importantes. Primeiro que a nossa primeira atividade avaliativa, ela tem um prazo para entrega hoje, né? Então, se você ainda não fez, pode fazê-la e entregar. E como eu estava falando para o Matheus, né? Antes da gente começar, são todos os exercícios, você vai achar pelo menos um dele, um igual, exatamente igual ele, resolvido pelo professor, seja nos encontros síncronos, que estão disponíveis lá para vocês no YouTube, ou também naquelas duas videoaulas extras que eu mandei para vocês, né? Que eu sei que pouca gente acessou, mas elas estão lá. Serve como um material também de pesquisa para vocês, se vocês precisarem. Tá bom? A outra coisa é que eu vou tentar chegar até. Essa semana eu não enviei. Eu ia enviar, mas daí conversei um pouco com o Handler e fiquei fiquei de mandar. Bom dia para vocês. Tá frio? Tá frio. É... Ixi. Muito bem. É... Bom, então isso é sobre atividade. Segundo, então, que eu falei que eu preciso já mandar uma outra atividade, né? Guilherme, bom dia, porque, né, o nosso tempo é super curto, né? O nosso bloco já está quase se encerrando. Acabou de começar, mas já está acabando. Infelizmente, saudades, já estou sentindo saudades. E a terceira coisa é sobre o nosso momento de encontro síncrono, né? Toda quarta-feira às 15 horas, tá? Isso depois eu vou mandar por escrito, mas só para avisar que amanhã o nosso encontro vai ser 1 hora mais cedo, nosso horário. Vai ser das 14 às 15 horas, porque eu tenho um dentista que precisava marcar, daí marquei para as 16 horas, então para não correr, não correr o risco, tá bom? Beleza? Recados dados. Como eu disse, esse último depois eu mando por e-mail. Vamos de prontidão dar prosseguimento àquilo que nós estávamos estudando na aula da semana passada, né? Nós estávamos estudando o movimento retilíneo uniforme, tá? E aí nós vimos a equação horária do movimento retilíneo uniforme. Aí, como o Handler não deixou eu mandar a videoaula dessa semana, com os exercícios, eu vou começar fazendo um exercício sobre movimento retilíneo uniforme, né? A equação horária do movimento retilíneo uniforme. Gabriele, bom dia. Para, né, a gente retomar daquilo que a gente estava na semana passada. Tá legal? Então, espero que vocês estejam vendo aí na tela o exercício de número 2. Por que número 2, professor? Tá doidão? Não, irmão, é porque semana passada nós terminamos a aula fazendo o exercício 1, então dando prosseguimento aqui, nós vamos fazer o 2 agora, tá certo? Vamos lá, ele diz o seguinte, certo corpo se move em MRU, lembra o que é um MRU? Movimento em linha reta com velocidade constante, partindo da posição menos 12 metros. 6 segundos depois, o corpo já se encontrava na posição 18 metros. Com base nisso, determine a velocidade do corpo. B, a função horária deste movimento. A posição do corpo após 8 segundos, o instante em que ele passa pela posição 92, em que instante o móvel passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços é o ponto zero da trajetória, tá bom? Bom, então eu li rapidinho, mas calma, a gente vai resolver, vamos lá, passo a passo. Eu vou pôr minha touca aqui, tá? Vocês não me levem a mal, não. Tá um frio no pescoço danado. Depois minha voz, minha garganta inflama, minha carreira de cantor tá acabado, né? Bom, então, a primeira pergunta é sobre a velocidade do corpo. Letra A, velocidade. Bom, e o que eu tenho de informação? Então, lembra lá do nosso método, o meu e-book, já baixaram o meu e-book? 7 passos para a resolução de um exercício de física. Passo 1, ler. Passo 2, extrair as informações que você tem. Então, o que eu tenho de informação? Eu tenho informação que ele está em MRU, isso vai ser muito importante para nós depois, tá? Eu tenho da onde ele parte,
Ó, ele partiu da posição 12 metros, então eu tenho a posição zero. Vou colocar aqui embaixo, ó, eu tenho posição inicial, menos 12 metros. Não confundir posição inicial com o que pergunta na letra B, que é o ponto zero da trajetória. Posição inicial é da onde o corpo partiu. Eu sei que depois de um intervalo de 6 segundos, tá acompanhando aqui, ó, 6 segundos depois, o corpo já estava na posição 18. Tá? E depois de um intervalo de 6 segundos, ele estava na posição 18 metros. Então, essas três informações aqui me permitem justamente calcular velocidade média, né? Ou velocidade constante nesse caso, já que ele é um MRU, velocidade é constante. Então, com base nisso, letra A, qual que é a velocidade do corpo? É justamente o que eu preciso, o que eu posso calcular com essas informações aqui. Então, eu vou fazer no próximo slide a letra A, velocidade média, tá bom? Não vou ficar recopiando as informações de novo, acompanha aí, tá? Fica ligado, sai do WhatsApp e presta atenção aí, ó. Letra A, pergunta, qual é a velocidade do corpo? Ora, pois. Ora, pois. Esse computador é danado. Ó, velocidade nós aprendemos é delta S por delta T. Tá legal? Delta S por delta T. Então, lembra das informações que nós tínhamos? Ele chegou na posição 18. Aliás, você lembra quem é delta S? Posição final menos posição inicial, dividido pelo quanto tempo ele gastou para ir da posição inicial até a posição final. Final é relativo, né? Então, o que é o final? Nós vamos chamar de final a 18 metros, sendo que ele saiu da posição 12, tá? Aliás, a posição menos 12. E quanto tempo ele gastou para ir de uma até a outra? 6 segundos. Tá certo? Ah, professor, eu tenho que pôr o menos 12, será? Não precisa não. Ele tá aí só de enfeite. Claro que tem que pôr, né, amigo, né? Então, o sinal, não despreze o sinal de menos, tá certo? Ele é um rapaz muito negativo, mas não despreze ele não. Ele vai ficar mais negativo se você ficar desprezando ele. Sinal de hashtag, sinal de menos também é sinal. Respeite sinal de menos. Tem que pôr, claro que tem que pôr. E tem que fazer o jogo de sinal, professor. Não precisa não. Alguma vez na sua vida, sua professora de matemática falou: não, aqui não precisa fazer jogo de sinal. Não, né? Claro que tem que fazer. Sempre tem que fazer. Tá? Menos com menos dá o quê? Sinais iguais dá mais. Que bonito, né? Dividido por 6. 18 lá, você caiu que 30 dividido por 6, 5. Claro, né? O Handler já tinha feito essa conta aí. Antes de eu começar, eu já tinha feito tudo de cabeça, que é o bichão das contas mesmo. Certo, pessoinhas? Então tá aí, a velocidade média ou não, é a velocidade do corpo, não é média porque é constante, né? Então ela é a própria velocidade do corpo durante todo o período de 5 metros por segundo. Agora preste atenção, porque eu sei que alguém vai errar isso aqui lá na atividade. Determine, letra B, a função horária do movimento. Gente, é para fazer a função. Eu já falei isso semana passada. Você não vai achar um número, não vai achar um valor, você vai achar uma função. O que é uma função? É uma equação que relaciona duas grandezas. Qual é a função horária do movimento retilíneo uniforme? É a fórmula do sorvete. Sorvete, ó. O que é escrever a função? Repito, o que é escrever a função? Substituir as duas constantes. Quem são? Posição inicial e velocidade. Da onde que o corpo saiu mesmo? Está lá no enunciado, posição menos 12. Mais, quem é a posição do corpo? 5 vezes T. Para, como diria o João Kleber. Para. Acabou aqui. Isso é escrever a função. Percebe? Ó, agora você tem uma equação que relaciona duas grandezas. Quais são as grandezas? A posição que o corpo ocupa e o tempo. Por isso é a equação horária dos espaços. Por isso, com essa equação, falamos semana passada, você pode encontrar aonde o corpo está em qualquer instante ou quanto tempo ele demora para chegar em qualquer outra posição, que é o que nos perguntará agora a letra C e a letra D. Ó. O que a letra C pergunta? O instante que o corpo passa pela posição 90.
Ou seja, ele te dá uma posição agora e quer que tu determine quanto tempo ele vai levar para chegar naquela posição. Para isso serve a função horário dos espaços. Ela me permite saber quanto tempo o corpo vai estar em cada posição ou em que posição o corpo estará num dado instante. Percebeu? Tá? Então, ó, letra C. É, quanto tempo o corpo vai levar para passar pela posição 92 metros. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação horária que eu montei na letra B. Por que, que o exercício pediu para tu montar? Porque o professor é muito legal, né? Então, ele está te dando um guia para tu resolver o exercício. Então, ele pede para tu montar a equação porque tu vai precisar dela para responder a C e a D. Tá bom? Então, ele fala quanto tempo vai demorar para chegar na posição 92. Então, o que, que eu vou fazer? Adivinha, no lugar do S, eu vou pôr 92. Certo? Roberto. Tranquilo? Murilo. Beleza? Tereza. Então, e aí eu vou fazer o quê? Vou isolar o T. Porque ele passa a ser a nossa incógnita, né? Então, muito cuidado aí agora, tá? É só os passos a passos de uma conta básica de matemática, mas vamos com muito cuidado. Primeiro, vamos mandar o 12. O 12, que estava subtraindo, vem somando. Ficou do outro lado lá 5t. Depois eu mando 5. 94 com mais 12, 104 é igual a 5t. E agora eu vou mandar o 5 para cá. Bom, o 5 estava multiplicando o t, certo? Então ele vai passar para cá, dividindo. Então, continuação da letra C, tá bom, pessoas? Vai, caneta. Vai, caneta. Acabou a tinta. Muito engraçado, né? Muito boa essa piada. Faço sempre. Desculpa. Então a gente tinha chegado a isso aqui, ó. 104 igual a 5 vezes t. E eu quero isolar o t, né? Porque é assim que eu resolvo a equação. Como é que o matemático come o cheeseburger isolando o x? Por quê? Porque quando eu isolar ele, eu vou descobrir quem ele é. Então eu passo o 4 dividindo 104, blá, 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 100 por 5 daria 25, 4 por 5 dá 0,8, dá 25,8. Como é que eu sei? Que eu sou o bichão das contas mesmo, hein, doido? Você é o bichão das contas mesmo, hein? Certo, Roberto. Oi! Tem alguém tentando entrar na sala, bicho. Vamos voltar, gente. Vocês precisam aceitar o convite. Vocês precisam aceitar o convite. Arthur, bom dia. A minha conta deu 20. Ah, isso, 20. Perdão, isso mesmo. Deixa eu já corrigir aqui. Não é 25, não. Só que agora eu não vou conseguir corrigir porque eu saí da apresentação. Então vou ter que fazer o seguinte, ó. É 20, tá? 100 dividido por 5 não é 25, é 20. Então vamos fazer assim. Tá vendo, Arthur? Que trabalho que você me dá, hein? Deixa eu pegar. Oh! Travou tudo aqui agora. É 20, tá bom? 20,8. Quem que escreveu no chat 20,8? Muito obrigado. Mas se eu não tivesse saído da apresentação, eu não teria visto. Então você pode me mandar uma chama pelo áudio da próxima. Obrigado. Letra D. Em que instante esse móvel passa pela origem dos espaços? E aí eu deixei ali entre parênteses S igual a zero, tá? Se você estivesse fazendo o vestibular da UEL, que é domingo, ele não ia deixar né, entre parênteses S igual a zero. Eu deixei para te ajudar, né? Para te ajudar a localizar. Quando fala origem dos espaços, é o ponto zero da trajetória, ou seja, é a posição igual a zero. Professor, mas ele não começou da posição zero? Não, ele começou da menos 12. Tá certo? Não é todo corpo que começa da posição zero. Ele começa onde ele quiser, né? A vida é dele, então, enfim. Tá legal? Então, é igual a letra C, só que ele pergunta de outra posição. Ele pergunta, é como se ele te perguntasse em que instante ele vai passar pela posição zero. É o mesmo que a origem dos espaços. Por que, que tem esse nome? Porque a gente dá nome para as coisas, né? Então é assim mesmo a vida. Então eu vou usar de novo a equação horária que eu escrevi para o corpo lá na letra B, menos 12 igual a 5t. Beleza? Então, o que, que eu vou fazer? Eu quero o instante para ele passar pela posição zero. Então, no lugar do S vai zero e o t eu isolo.
porque ele é a minha incógnita. Vamos ver se eu agora não vou errar a conta, hein? Vou passar o 12 para cá, ele inverte a sua operação, estava subtraindo, vem somando, e aí 0 mais 12, tenho a impressão que dá 12, depois o handler vai conferir essa conta aí, tem a impressão que dá 12. E agora de novo vou passar o 5, dividindo. É agora, hein, professor? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dá 2,4, bicho. Acertei? 10 por 5 dá 2, 0,2 dá 20. Acho que sim, hein? Se você não concorda com esse resultado, deixa aqui no comentário desse vídeo. Beleza, Tereza? Tudo certinho então, gente? Então aí mais um exercício bem parecido com o que eu resolvi no final da aula da semana passada, né? Mas para a gente praticar. Agora o que, que a gente vai ver? A gente vai ver os gráficos do MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. A gente vai ter aqui bem simples os gráficos, né? Como eu vou ter dois gráficos. O primeiro dele é bem simplório, que é o gráfico da velocidade. A velocidade é constante no MRU, tô certo? Então o gráfico vai ser o gráfico de uma função constante. Lembram lá da matemática? Estudaram isso? Como é que é o gráfico de uma função constante? Nem sei se eu não concordo muito com esse negócio chamado de função constante. Se é constante, não é uma função, porque não varia. Mas enfim, o que é o gráfico de uma função constante? É uma reta horizontal, que pode ser a velocidade, pode ser positiva, então tá aqui ó, acima do eixo horizontal, tá? Ou pode ser uma velocidade negativa, tá aqui abaixo do eixo x, né? Vamos dizer assim, que no caso não é x, é o eixo do tempo. Tá legal? Então não muda muita, não tem muita coisa, né, para nesse gráfico, tá? A área abaixo do gráfico esta área é igual ao deslocamento escalar. Ó, quando tem um n em cima do sinal de igual, quer dizer que é numericamente igual. Por quê? Porque fisicamente eu não posso falar que uma área é igual a uma distância, porque uma área é uma área, uma distância é uma distância. Uma distância, inclusive, eu vou medir no SI em metros, uma área é metro quadrado. Não são a mesma coisa, mas tem o mesmo número. Agora, você vai me perguntar, mas professor, da onde que sai isso, né? Veja só, como é que eu calcularia a área desse retângulo aí? Base vezes altura. Quem que é a base? É o quanto que o tempo variou, é o ΔT. Quem é a altura? A altura é a velocidade, não é? Então, se eu multiplico velocidade por tempo, dá o dá o delta S, claro. Lembra da equação da velocidade? Ó, se eu multiplico velocidade por tempo, eu tenho o deslocamento. Por quê? Porque velocidade, por definição, é deslocamento por tempo. Passo o tempo multiplicando, deslocamento é velocidade vezes tempo. Por que, que a área abaixo dessa curva é igual ao deslocamento? Porque para calcular a área, o que eu vou fazer é o quê? Fazer tempo vezes velocidade. Tá certo? Então tá certo, se o Roberto falou. Agora, nós temos um outro gráfico que é um pouquinho mais interessante. Veja, se a gente está falando desde a última aula da função horária, e a função horária, que a gente chama de equação do sorvete, ó, ela é igual a uma função afim do primeiro grau, que é um y igual a b mais ax, ou a mais bx, ou seja, não importa, né? Então eu posso fazer um gráfico dele igual a um gráfico de uma função do primeiro grau de uma função afim. Como é que vai ser esse gráfico? Vai ser uma reta inclinada, né? Onde ela pode ter uma inclinação positiva, né? Ela pode ser uma função crescente. O que é uma função crescente? Quando a posição aumenta com o passar do tempo, ou decrescente, quando a posição diminui com o passar do tempo. O que é isso? O que define isso? A velocidade, né? O que é uma velocidade positiva? Conforme o tempo passa, a posição dele aumenta. Então, ele saiu do menos, que nem o exercício que a gente acabou de fazer. Ele saiu do menos 12, 6 segundos depois ele estava no 18, ou seja, a posição dele aumentou. Isso é uma velocidade positiva. Se ele saísse do 18 e fosse para o menos 12, a posição diminuiu. Isso é uma velocidade negativa. Velocidade negativa não é andar de ré. É apenas a posição estar diminuindo. Por quê? Porque ele está andando no sentido contrário da orientação da trajetória.
tá? Então, eu não sei se vocês lembram disso lá em matemática, né? Já que vocês são formados em matemática 1, quem define a inclinação da reta é o coeficiente angular. Quem que é o coeficiente angular? Quem multiplica o x. Ou, no nosso caso, quem multiplica o t. Quem é? Quem é? É a velocidade. Tan, 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 tan. Viu como tudo se encaixa? Tá certo? Beleza. Então, o que, que eu posso ter de informação? O que, que é legal destacar nesse gráfico? Ó, quando o gráfico cruza o eixo vertical, é a posição inicial. Por quê? Quando que ele vai cruzar o eixo vertical? Quando o tempo for zero. Então, o que, que é o S0? É justamente a posição no instante zero. Então, tá aqui, ó. Quando ele cruza o eixo vertical, é porque o tempo é zero, então é a posição de onde ele saiu, é o S0. E quando ele cruza o eixo horizontal, é o quê? É um instante onde a velocidade é nula, tá? Velocidade, aliás, velocidade não, velocidade nunca é nula nesse caso aqui. A posição é zero, tá? Então aqui, ó, é a origem da trajetória, a origem dos espaços, quando ele cruza o eixo horizontal. Ok, bebês. Ó, vou fazer um exercício aqui para vocês, tá legal? Para a gente ver a aplicação de um exercício de um gráfico. Exercício do Mackenzie de São Paulo. Uau, hein? Será que é difícil? Não, a gente consegue. Olha lá. Um atleta, no instante em que passa pelo marco 200 metros de uma pista de Cooper, iniciou a cronometragem. Olha o que eu falei para vocês. Lembra que eu falei o que é posição inicial? O que é início? Início é quando eu começo a observar. Aqui o cara disparou o cronômetro quando ele passou pela posição 200, então é o início. Então a gente vai dizer que ele saiu da posição 200, tá certo? Então a gente já sabe aqui, ó, que no instante zero a posição era 200 metros. Foi quando ele iniciou a observação do fenômeno ou quando ele disparou o cronômetro nesse caso, tá certo? Iniciou a cronometragem em seu tempo de corrida e o registro das posições. O gráfico ao lado mostra alguns desses registros, considerando que a velocidade escalar se manteve constante, ou seja, estamos em MRU, MRU, considerando que a velocidade escalar se manteve constante durante todo o tempo do registro, no instante que o cronômetro marcou 5 minutos. Qual é a posição do atleta? Cuidado, hein? 5 minutos. Ah, professor, quando marcou 5 minutos, ele estava na posição 215. Para pensar, né? Que não é isso, né, amor? Ele saiu da posição 200. 5 minutos depois, ele estava na posição 215 metros. Em 5 minutos, ele andou 15 metros. Mas, professor, olha lá o gráfico. Ó, o gráfico tá o tempo em segundos. Tá legal? Eu sei que a definição da imagem tá bem ruim, tá, gente? Mas é a resolução da imagem, né? A definição não tá ruim. Mas é o tempo em segundos. Então toma cuidado. O Mackenzie não ia te pedir uma informação que estava ali no gráfico, né? Então ele perguntou 5 minutos, que são 600, que são 300 segundos, inclusive. Tá legal? Bom, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer muito parecido com o que a gente fez no exercício 2. Só que agora com gráfico. É só isso a diferença. Porque, ó, lembra o que a gente tinha lá no exercício 2? Vou até voltar. Eu não gosto de voltar, eu gosto de ir sempre para frente. Mas olha aí. O que a gente tinha no exercício 2? Posição inicial. E a gente sabia que 6 segundos depois ele estava na posição 18. A gente tem a mesma coisa, só que na forma de um gráfico. Tchê. Baguri, ó, a gente tem a posição inicial, 200 metros, que não tá no gráfico, tá lá no enunciado, mas eu posso até pôr aqui no gráfico. E eu sei que 5 segundos depois ele tava na 215, ou que 10 segundos depois ele tava na 230, tá legal? Então eu tenho basicamente o mesmo que eu tinha lá, ó. Eu tenho posição inicial, 200 meters, posso pegar qualquer uma das informações que eu quiser, porque a velocidade é a mesma, é constante. Então, eu posso pegar, por exemplo, que 5 segundos depois ele estava na posição 215.
Eu sei que o Roberto já fez essa conta de cabeça. O Roberto é o cara, certo, Roberto? Eu sei que não tem Roberto na turma, tudo bem? Beleza? Então, perceba que é a mesma coisa. Então, você não gosta de gráfico. Porque... o gráfico é só uma forma de te trazer informação. E eu vou te falar uma coisa. Quem souber ler gráfico, fazer regra de 3, faz 80% da prova do Enem. É só isso. Não precisa nem fazer física. Eu não falei isso, tá bom? Faça física. Estude, mas é só gráfico e tabela, é o que os caras gostam. Gosta de gráfico e tabela, você sabe ler gráfico, fazer regra de 3, sucesso, sucesso, beleza? Então o que eu vou fazer? Ele quer a posição no instante 5 minutos, que eu já falei que é 300 segundos, depois a gente faz essa conta. Então é o mesmo que ele pediu, por exemplo, na letra C lá, ó. Ah, não, aqui ele só pediu a posição no tempo. Mas ele está pedindo qual é a posição que ele vai ocupar num dado tempo. Então eu vou precisar montar a equação horária do movimento retilíneo uniforme. Tá legal? E ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O exercício 2, eu ia até brincar aquela hora, que daria para você fazer sem a equação horária, tá? Mas você vai fazendo as contas ali, subtrai, calcula a distância que ele percorreu e divide por tempo, você vai achar quanto tempo ele gastou, beleza. Tá? Ou se ele perguntasse aqui, nesse mesmo exercício 3 também, se ele perguntasse qual é a posição do corpo no instante 30 segundos, dá para tu fazer a conta ali de cabeça, faz a subtração. Agora, ele está pedindo para 300 segundos, legal? Então, o jeito mais fácil é usar a equação do sorvete, tá legal? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos calcular a velocidade média. Velocidade média é distância percorrida ou deslocamento realizado por tempo. Então, vocês lembram que é posição final menos inicial. Final entre aspas, né? O que é final? Eu estou pegando só a primeira partezinha. Então, eu chamei de final o 215. Você podia pegar qualquer outra, sendo que ele saiu do 200. E quantos segundos ele gastou para ir do 200 para 215? 5 segundos. Então, estou pegando o intervalo correspondente. É só isso que você tem que fazer. Quer pegar o 230, 200, qualquer um, pega o dado que tu quiser, mas usa o intervalo correspondente. Claro? É claro? 200 menos 215, 215 menos 200, eu tenho a leve impressão que dá 15. Dividido por 5, também tenho uma leve impressão, como uma impressora quando está acabando a tinta. Leve impressão, entendeu? Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Que dá 3, claro. 15 por 3 dá 3. 15 por 5, perdão, dá 3 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do corpo. Então, o que eu vou fazer agora para saber qual é a posição que o corpo ocupa? Eu vou montar a equação horária deste corpo, bicho, desse homem correndo, né? Que é colocar a posição inicial, 200, e substituir velocidade. 5. Opa, 5 era do exercício anterior. Meu amor, tá aqui. Se alguém perguntasse qual é a função horária desse corpo, a função horária é essa, 200, S igual a 200 mais 3t. Com ela, você pode encontrar aonde o corpo vai estar em qualquer instante ou quanto tempo levará para atingir qualquer instante. Tá bom? Isto posto, meu bem. Então, o que o exercício perguntou? Vamos à pergunta. Aonde o corpo estará transcorridos 5 minutos. Tá legal? Então, claro, 200 é metros, 3 está em metros por segundo, a velocidade é metros por segundo. Tu não vai me pôr, guri, tu não vai me pôr 5, porque 5 é minutos. Então, lembra da importância das unidades de medida. Lembra do meu e-book, os 7 passos para a resolução de um problema? Então, qual é o primeiro passo? Ler. O segundo passo, extrair informação. O terceiro passo, descobrir o que você quer. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. William Shakespeare. Quarto passo, escolha a equação. Quinto passo, confira as unidades de medida. Tá certo a unidade de medida? Não, não tá. Sexto passo, substitua cada coisa no seu lugar. Sete passo, exole a incógnita.
Tá bom? Então vamos aqui para o nosso quinto passo do meu e-book 7 passos para a resolução do problema, que é o quê? Conferir a unidade de medida. Não está de acordo, porque eu não posso pôr minuto e misturar minuto com segundo. Então o que, que eu vou fazer? Vou converter 5 minutos para segundo. Professor, querido, lindo, fofo, como é que eu faço isso? Eu não sei. Faz regra de 3. Lembra que eu falei da regra de 3? Ó. 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. 5 minutos dá quanto? Dá X. Tu vais perceber, tô muito gaúcho hoje, tu vais perceber que é só multiplicar o 60 por 5, né? Mas que barbaridade, ó. Multiplicou cruzado, x vezes 1 x. 5 vezes 60, 60, que eu já tinha adiantado, 300 segundos. Beleza? Então, é esse o valor que eu vou pôr na equação. 300. Não ponho o 5. Ok? Ih, rapaz, acabou meu espaço. Mancada, hein, prof? Não planeja os exercícios. Ah, não é não, é que eu pulei um slide, olha aqui. Ó. Agora vai dar certo. Eu sempre faço isso, pulo um slide. Que eu toco na tela, ele vai sozinho. Então, ó, a equação, se você não lembra, tá aqui. 200 mais 3t, e eu quero saber qual é a posição para quando o t for 300. Então, vou fazer 3 vezes 300. Lembrei que multiplicação e divisão eu faço em primeira mão. Depois vem adição e subtração na ordem que eles estão. Primeiro multiplico, né, mano? É. 3 vezes 300, 900. Com mais 200, agora eu posso somar 1.100 metros. Acho que não tinha as alternativas, né, do Mackenzie, mas tudo bem. Se eu não errei nada, tá tudo certo. Entendeu? Se eu não errei nada, tá tudo certo, sim. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Ótimo, galerinha, mais ou menos. Então é o seguinte. Deixa eu ver o que mais que a gente vai fazer hoje. Deixa eu ver que horas são. Vamos conferindo o horário de Brasília. 9h43. Nós vamos... Bom, né? De exercício de gráfico. Tem mais aqui para a gente fazer, mas depois eu vou mandar uma videoaula com esses exercícios aqui. E nós vamos para o próximo tópico que eu queria discutir com vocês, tá bom? Que é o quê? É o fim do movimento retilíneo uniforme. Oh, meu Deus. O que é um retilíneo movimento? O que é um, o que é um retilíneo movimento? Não. O que é um movimento retilíneo uniforme? É quando a velocidade é constante. E quando a velocidade não é constante? O que eu faço para variar a velocidade? Ou como eu meço a variação da velocidade? Nós vamos falar agora de uma grandeza física, que é justamente a medida de quanto que a velocidade varia de um corpo. E essa grandeza é a chamada aceleração. Você deve saber muito bem que quando o seu pai está dirigindo o carro, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado, sua namorada, sei lá, seu filho, não sei quantos você tem, e ele quer aumentar a velocidade, ele pisa num negócio chamado de aceleração. Aumentar na física, a gente chama de variação positiva, tá? Porque a aceleração é justamente a variação da velocidade de um corpo. Na verdade, fisicamente falando, a aceleração é a medida de quanto que a velocidade de um corpo varia a cada instante de tempo. Então, ela vai ser muito próxima a equação da aceleração vai ser muito próxima da equação da velocidade. Por quê? Porque por definição, lembra, não sei se você lembra. Definição, a velocidade é a variação da posição a cada unidade de tempo, ou a cada instante, Certo? Como que eu faço? Como que eu sei quanto que ele varia a cada instante? Eu pego o quanto que ele varia e divido pelo tempo que ele leva para fazer aquela variação. Então, com a aceleração vai ser a mesma coisa. Bom, o que que é a aceleração? A aceleração é variação do que? Babá a cada instante de tempo. Por que eu deixei incompleta ali? Para a gente completar agora. Qual que é a diferença? A diferença é que a velocidade é
Variação da posição. E a aceleração é variação de quem? Da velocidade. Então, como é que eu vou determinar como que a velocidade varia a cada instante? Da mesma forma que eu determino quanto que a posição varia a cada instante. Eu pego o quanto que a velocidade varia e divido pelo intervalo de tempo gasto para ela realizar aquela variação. Então, como é que a gente usa a variação na física? Com delta, lembra? Então, vou fazer delta V dividido por delta T. Essa vai ser a equação da aceleração, que pode ser também, da mesma forma que a velocidade, pode ser a aceleração média, por isso que eu coloquei entre parênteses, aceleração média, ou a aceleração constante, tá? De novo, igual a velocidade, na física, dificilmente a gente vai ter uma aceleração que é exatamente constante, né? Tirando a aceleração da gravidade. Mas a gente pode fazer essa aproximação. Mas a equação da aceleração média, que pode ser usada quando você considerar a aceleração constante, né? Se ela é constante, ela é igual a média. Certo? Então, olha aí, a aceleração de um móvel, tá? É a razão é divisão, né? Entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo decorrido, ou seja, quanto tempo ele gastou para realizar aquela variação. Tá? Então tá aí a equação mais bonitinha do que eu escrevi. Antes de fazer o exemplo 1, vamos falar. Cadê? Eu tenho um slide? Eu tenho um slide. Olha aí. Unidades de medida da aceleração. No SI, claro, né? Bom, então veja. Como é que eu meço velocidade no SI? De novo, eu sei que a resolução tá ruim, tá? E que eu tirei uma foto de um mimeógrafo aqui, de um. Brincadeira. Isso é um print screen que eu dei de um livro digital que eu tinha. Qual é a unidade de velocidade no SI? Metros por segundo. E qual a unidade de medida de tempo no SI? Tempo. Aliás, segundos. Então vai ficar metro por segundo dividido por segundo. Então fica metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque na matemática, se você tem metro por segundo e daí você pega e divide por segundo de novo, isso é o mesmo que dividir metro por segundo vezes segundo. E segundo vezes segundo é metro, é segundo ao quadrado, tá? Se você está em dúvida, é só você fazer assim, ó, 8 dividido por 2 dividido por 2. Quanto que dá isso? Dá 2, né? 8 por 2 dá 4, 4 por 2, 2. Isso é o mesmo que dividir 8 por 2 ao quadrado, quer ver, ó? Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é 8 por 4? 2. Uau! Opa, foi mal aí, me empolguei aqui. Beleza? Então, unidade de medida de aceleração no SI é metro por segundo ao quadrado. Tá? Eu já me adiantei porque eu sei que sempre tem gente que pergunta, mas professor, por que ao quadrado? Tá explicado aí por quê. Tá? Então, o que, que isso vai significar? Por exemplo, eu falei da aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade é 10 aproximadamente, uma aproximação meio grosseira, mas a gente usa muito nas contas, 10 metros por segundo ao quadrado. O que, que isso quer dizer? Que a cada segundo ela vai conseguir variar a velocidade de um corpo em 10 metros por segundo, entendeu? Não? Olha aqui, ó. Por exemplo, ó, a velocidade desse corpo, a aceleração desse corpo aqui é uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, desse carrinho aqui. O que quer dizer? Que a cada segundo que passa, ele aumenta 10 metros por segundo na velocidade. Ó. Passou um segundo, foi de 20 metros por segundo, foi de 10 metros por segundo para 20. Passou mais um segundo, foi de 20 metros por segundo para 30. Passou mais um segundo, foi de 30 para 40. Tá? Então, isso aqui é uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração, eu falei do acelerador e tal, né? Claro que a aceleração, assim como a velocidade, ela pode ser negativa. Quer dizer o quê? É uma variação negativa da velocidade. Ó, veja aqui. O corpo vinha com velocidade de. Ele tinha velocidade de 20. Um segundo depois, a velocidade passou a ser 15. Então, em um segundo, ele reduziu a velocidade, ele variou, só que negativamente, a velocidade em 5 metros por segundo. Então, uma aceleração negativa. Então, passou mais um segundo, ele reduziu,
5 de novo, passou de 15 para 10. Passou mais um segundo, reduziu 5 metros por segundo de novo. Passou mais um segundo, reduziu 5 metros por segundo de novo, e aí ele parou. E perceba que esta aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Professor, pode ser uma aceleração negativa? Pode. No caso de um veículo, né, a aceleração negativa é o mesmo que uma frenagem, né? Ele está sendo, a velocidade está sendo reduzida. E o que é aceleração negativa? Na verdade, ele está sendo acelerado no sentido contrário, né? Lembra do que significa o sinal negativo? Tá? Então, como é que você para um corpo? Acelerando ele no sentido contrário. Então, a sua velocidade vai se reduzindo. Beleza? Bom, falei bastante. Vamos voltar para aquele exemplo número 1 aqui. Ó, bem tranquilo da gente fazer. Então, aqui eu tenho uma tabela que mostra como que a velocidade na linha de cima varia a cada instante. Então, no instante zero, a velocidade era 24, 2 segundos depois passou a ser 20, 4 segundos depois passou a 16, 6 segundos depois passou a ser 12. Qual é a velocidade, a aceleração desse corpo? Então, aqui a gente só vai trabalhar com aceleração constante. O que isso quer dizer, aceleração constante? Quer dizer que a variação da velocidade é a mesma a cada instante. Então, eu posso pegar qualquer intervalo para fazer a conta. Eu posso pegar esses dois aqui, ou posso pegar esses dois aqui, ou posso pegar qualquer um. É sério, qualquer um que você quiser. Você pode pegar. Opa! Você pode pegar esses três aqui, ó. Pode pegar a tabela inteira. Qualquer um que você quiser, porque é a mesma. É igual da velocidade quando a velocidade é constante. Lembra lá do cara na pista de Cooper? Ah, não tá mais aqui, perdão. Você podia pegar qualquer intervalo, porque a velocidade era constante. Então, se a aceleração é constante, eu posso pegar qualquer intervalo aqui. Ok. Então, só para ser diferentão, eu vou pegar o intervalo entre o primeiro e o terceiro quadradinho. Por quê? Porque você não pensou em fazer isso. E só por isso. Tá? Então, o que vai ser para mim? Ó, a aceleração é ΔV por ΔT. Então, lembra o que é delta. Sempre delta é sempre a mesma coisa. É final menos inicial. ΔT também. Final menos inicial. É que o inicial do T normalmente é zero. Então, a gente nem usa o delta, só usa o T mesmo. Tá? Então, presta atenção. Eu estou fazendo de verde. Eu estou pegando o primeiro e o terceiro. Então, quem vai ser o inicial? Velocidade inicial 24, tempo inicial 0. Velocidade final 16 e tempo 4. Professor, mas por que você não pegou a tabela inteira? Bom, primeiro porque eu não quis. Brincadeira. Primeiro porque eu posso, segundo porque eu quero. Não, é só para ser diferente, entendeu? Depois você pode fazer pegando a tabela inteira e você vai ver que vai dar a mesma aceleração, tá bom? Só para provar a minha tese aqui. Então, só para poder destacar para você que final para mim, velocidade final é 16, não é o 12. Por quê? Porque eu não peguei a tabela inteira. Só por isso. E a inicial é 24. Cuidado, não vai inverter. O tempo final é 4 e o inicial é 0. Então, olha como é que fica a aceleração. 16 menos 24, se eu não estiver enganado, dá menos 8. 4 menos 0, se eu não estiver enganado, dá 4. Mas, com menos sinais diferentes, nós temos dá menos. Nossa, que menos grande, né? Tudo bem que eu falei que não era para desprezar o sinal de menos. 8 dividido por 4, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, uma aceleração negativa. Quer dizer o quê? Que a cada segundo a velocidade diminui. Sim, eu disse diminui 2 metros por segundo. Olha a tabelinha, ó. Em 2 segundos ela diminuiu 4, claro, porque a cada segundo ela diminui 2. Em 4 segundos ela diminuiu quanto? 8. Em 6 segundos ela diminuiu quanto? 12. Porque a cada segundo ela diminuiu 2. É isso mesmo, tá bom? Então isso é acceleration. Tá legal? Gostaram da aceleração? Ela é muito legal, cara. Tá? Então vamos lá, vamos fazer o exemplo 2 aqui. Ai, Power Rangers. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso, repito, repouso, e atinge a velocidade de 72 km por hora em 10 segundos? Bom, então, lembra do meu método? Li, vou extrair as informações
eu tenho atinge 72, então esse verbo aqui, ó, já me indica que esse cara aqui, interpretação de texto, quem que é a professora de português de vocês? Acho que é a Marília, não foi, Marília? Então, olha só. Esse aqui já me indica que esse cara é a velocidade final, porque ele atingiu. O que é atingir? Alcançar, não é? Então, deve ser a velocidade final. Em 10 segundos. Beleza, delta t igual a 10. Não tem mais nenhuma informação, professor, não consigo resolver. Por quê? Para eu resolver, a aceleração é delta v por delta t. Meu v ficou parecendo um u. Vou refazer, porque eu não gosto. E lembra que ΔV é V final menos V inicial dividido por ΔT. Então, para calcular a aceleração que o exercício pede, lembra que esse é um passo importante da resolução de exercício, saber quem você quer. Para calcular a aceleração, eu preciso da velocidade inicial, da final e do ΔT. Eu tenho a final e eu tenho o ΔT. Eu não tenho o inicial. Professor, e agora? Ligue 0800 para ajuda. Não. Cara, você tem sim a velocidade inicial, tá? Tá aqui, ó, um automóvel que parte do repouso. O que isso significa? Velocidade inicial zero. Antes que algum corintiano fale assim, professor, mas 0 km/h ou 0 metros por segundo? Zero é zero, né? Eu falei corintiano? Não, eu quis dizer palmeirense, eu me enganei aqui. Zero é zero em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Beleza? Então você tem todos os dados aqui para resolver a equação. Você tem velocidade inicial, a final e o tempo. É só jogar na equação. Já escolhi a equação. Quinto passo, conferir unidade de medida. Presta atenção. Tan, 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 tan. Segundos com quilômetro por hora. Vai dar bom? Vai dar match esse casal aí? Não adianta chipar, porque não vai. Tá? Tô muito antenado com os termos, né? Não vai, cara. Tá? Você vai achar um resultado que não faz sentido nenhum. Tá legal? Então, o que a gente vai ter que fazer? Converter a velocidade para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Eu não vou explicar de novo isso, tá? Mas é dividindo por 3,6. Não é 6, professor, é 6. Então, tem que dividir por 3,6. E como eu disse, vocês já podem decorar. Isso aí dá 20 metros por segundo, né? Por isso que a gente usa o 72, porque dá uma divisão exata ali. Tá legal? Beleza? Dividiu? Agora sim. Sucesso total. Vamos lá, vamos resolver a equação. Tá? Então não vai usar o 72, hein? Por favor, hein? Meu pequeno mamífero. Ó, velocidade final, 20. Inicial, 0. Tempo que ele levou para ir de um para o outro, 10. 20 menos 0, tem impressão que dá 20, dividido por 10. Eu tenho impressão também que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Fechei o microfone aqui para espirrar. Beleza, gente? Tá? Então, deixa eu dizer, você com certeza vai se deparar com um exercício desse aqui, ó. Isso aqui é usado pelas montadoras ou seja, pela literatura automotiva para medir o quão potente é um carro. Quanto tempo ele leva para ir de 0 a 100. Então, você vai ver os carros lá, por exemplo, os carros esportivos, eles vão de 0 a 100 km por hora em, sei lá, 6 segundos. Tá? Isso é uma forma de medir a potência. Por quê? Porque é uma forma de medir a aceleração. E depois a gente vai ver que a aceleração está diretamente relacionada com força. Mas isso é um tema para semana, sei lá, para junho. Tá bom? Então você vai se deparar com exercício, quer dizer, vai estar lá na sua atividade, com certeza, um exercício desse. Um carro vai de 0 a 100 em tantos segundos. Calcule a aceleração dele. Que carro vocês querem que eu coloque lá no exercício? Fala para mim. Qual carro que vocês gostam? Pra eu pôr. Ninguém quer falar. Tá bom. Uma Ferrari, professor, pode colocar uma Ferrari. Ah, Ferrari. Tá, então Ó, beleza. a Flávia falou um Audi. Um Audi. Beleza. Gente, são 10 horas da manhã.
E infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, né? Porque, como eu falei, eu não gosto de ultrapassar o horário, tá? Então é o seguinte, é, eu vou mandar para vocês hoje uma atividade. Deixa eu ver tudo que eu vou mandar. Deixa eu lembrar aqui. Vou mandar, não sei se eu vou mandar hoje, na verdade, não, porque vocês têm atividade de hoje, posso mandar amanhã, por exemplo. É, vocês têm uma atividade para entregar hoje, tá bom? Então eu vou mandar uma nova atividade para vocês. Amanhã seria bom, Flávia. Tá bom, Flávia, deixa comigo. É, o e-book tem que baixar no meu site lá, www.isaiasvenancio.com.br. Voltando aqui para aula, ok? Como eu estava dizendo, então eu vou enviar-lhes para vocês, enviar-lhes para vocês é uma brincadeira, tá? É um pleonasmo. Enviar-lhe-vos-ei, como diz o Senhor, enviar-lhe-vos-ei uma atividade que vai conter, então, a função horária do MRU, um exercício de gráfico. Ei, professor, obrigado. E equação horária, aceleração média ou aceleração constante que a gente aprendeu hoje, tá bom? Então, envio amanhã para dar na outra terça-feira, 15 dias para vocês entregarem. E vou mandar para vocês videoaula com resolução de exercícios de equação horária do MRU com gráficos e de aceleração média. Beleza? Vou até acho que tentar separar em dois vídeos para ficar mais fácil para vocês se organizarem. Então, se já quem quiser já pegar a atividade amanhã e já fazer, pode fazer. Eu vou deixar uma atividade, talvez, que você vai ter um exercício da aula da semana que vem, mas tudo bem, a atividade depois daqui 15 dias, tá bom? Fica tranquilo. Gente, como eu sempre digo, qualquer coisa, me manda mensagem, tá? O João conseguiu me falar comigo pelo chat, acho que do Facebook. Conversamos lá, tranquilo. Manda e-mail, manda um direct no Insta, tá? Eu não falo isso para ganhar seguidor, não, cara. Me escreve, pode me mandar lá. Sem problema. Beleza? Qualquer coisa me manda e-mail. Lembrando que o nosso encontro síncrono de amanhã, então. Encontro síncrono não, o horário de atendimento de amanhã é das 2 às 3. Certo? Estou encerrando a gravação, mas quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, zoar alguém, pode fazer depois, tá bom? Valeu!